O amor enxuga as lágrimas, de Sônia Tosi, pelo Espírito Irmão Ivo, parte 5, capítulo 20, no limite da dor. Sentados na sala de espera, Laura e Pedro dividiam um com o outro a dor que machucava seus corações. De repente tudo se confundia em suas mentes e o mundo parecia desmoronar. A vida tranquila que levavam fora derrubada por um furacão, e eles, perdidos e ainda confusos, não conseguiam se posicionar e saber qual a melhor atitude a tomar. Pedro: sinto medo, muito medo, medo do que está por vir. Laura: confesso que também sinto medo e não sei o que fazer. Estou temeroso como você. É como se me faltasse o chão para pisar. Sei bem como é isso. Deram-se as mãos, como que tentando adquirir um com o outro a força que faltava em seus corações. Por um longo tempo ficaram assim, juntos, calados, mas cada um sentindo a dor de lacerar o coração. Tão absortos estavam que nem perceberam a presença de Marília e Paulo. Ao toque suave da mão de Marília em seus cabelos, Laura reagiu como se saindo de um mundo longínquo. Marília, você? Exclamou quase num sussurro. Minha amiga, que momento doloroso este que estão passando. Viemos aqui para saber de Marcos e verificar se não precisam de alguma coisa. É verdade, complementou Paulo. Sabem que podem contar conosco para tudo o que precisarem. Sim, meus amigos, disse Pedro emocionado. Estamos precisando mesmo de alguém que nos dê forças e não nos deixe cair na desesperança. Viemos porque Rubens nos ligou, informando o que tinha acontecido. Até então não sabíamos de nada. Ele achou que vocês precisariam de amigos que pudessem ampará-los nesse momento. Já avisaram a família de vocês? Não, Paulo. Laura e eu achamos melhor não preocupá-los, já que moram tão longe e pouco poderiam fazer. É verdade, íamos fazê-los sofrer. Minha mãe, assim como a de Pedro, já tem idade avançada. Meu sogro está doente, achamos melhor poupá-los. Rubens imaginou que agiriam assim, por isso colocou-nos a par da situação para que pudéssemos estar junto de vocês. É sempre bom termos alguém do nosso lado quando enfrentamos situações difíceis. Obrigada. Vocês fizeram muito bem em vir. A dor que sentimos está difícil de suportar sozinhos. Tranquilize-se, Laura. Deus vai ampará-los, com certeza, fortalecendo-os para que não percam a esperança e a fé nesse momento crítico. É necessário prosseguir com valentia. É um instante em que Marcos mais precisará de vocês. Sabemos disso, mas nem sempre agimos com conformidade com a nossa razão. Vão conseguir, amiga, vão conseguir, com certeza. Nesse instante, Rubens entra trazendo notícias. Se quiserem, podem entrar para vê-lo. Ele está dormindo. Nesse momento é muito importante o sono, portanto não acordem. Deixem que ele desperte sozinho. Mas o que aconteceu, Dr. Rubens? Dona Laura, como já foi dito, ele não tem condições ainda de explicar nada. Está emocionalmente muito abalado. Por causa disso, é fundamental que descanse bastante. Fique tranquila, ele não corre risco algum de vida. Então o que acontece? Perguntou Pedro. Seu filho deve ter passado por momentos de tensão intensa, muito sofrimento e, em vista disso, abalou-se emocionalmente. É uma reação comum nesse tipo de situação. Mas ele ficará bem, não terá nenhuma sequela? Fisicamente, sim, não terá problema algum. Com certeza deverá ter um acompanhamento psicológico e um tratamento desintoxicante, isto é, limpar seu corpo dos efeitos das drogas. Os olhos de Laura emudeceram. Sensível à dor da amiga, Marília abraçou-a. Pedro e Laura entraram no quarto do filho, pararam próximo ao leito e, emocionados, observaram Marcos, que dormia. Pedro segurou a mão da esposa, pedindo-lhe com este gesto que lhe desse força. Vai ser difícil, Pedro, muito difícil. Às vezes me pergunto por que de tudo isso está acontecendo conosco. Será que somos tão ruins assim? Será que ainda não me redimi do meu erro a ponto de experimentar tanta dor? Eu também me pergunto e não encontro resposta, Laura, mas algum motivo deve ter. Deve existir alguma explicação, só não conseguimos entender qual. Rubens, entrando no quarto, condoeu-se com a situação dos amigos. Ele está dormindo, não se preocupem. Rubens, o que nos aguarda no futuro? Pedro fez a pergunta com ansiedade na voz. Não vou enganá-los.
dizendo que tudo se resolverá facilmente, Pedro. Mas o fato de Marcos ter voltado sozinho para casa pode ser um indício da sua vontade em se tratar. Se ele quiser realmente ajuda e aceitar o tratamento, acredito eu, voltará a se relacionar bem com a sociedade e consigo próprio. É muito bom poder contar sempre com a sua amizade, Rubens. Nos estimula a continuar lutando. Vamos acreditar que Marcos vai renascer. É verdade, doutor. Pedro tem razão. Sozinhos não teríamos condições de suportar a tristeza que se abateu sobre nós. Somos muito gratos. Não se faz necessário me agradecer. Vocês são meus amigos e estão sofrendo. Para mim isso basta. É motivo mais que suficiente para estar perto de vocês e auxiliar quanto puder. Quando ele poderá nos explicar o que aconteceu? Assim que ele acordar, vamos verificar suas condições psicológicas e emocionais. O importante é não pressioná-lo, deixar que as explicações venham no momento que ele se sentir pronto e seguro para isso. Tenham calma. A palavra calma soava aos ouvidos de Pedro e Laura como algo impossível de conseguir. Seus corações pulsavam acelerados, talvez não suportando o peso da emoção contida. Foi Pedro quem, segurando as mãos de Laura, lhe disse: Querida, nossos amigos estão lá fora nos esperando. Vamos ter com eles e deixar Marcos sozinho? Laura, ele está dormindo. Não vai perceber nossa ausência. Assim que ele despertar, viremos ter com ele. Nós apenas vamos aguardar lá fora. Está bem, vamos. Paulo e Marília, ao vê-los sair do quarto, se aproximaram de imediato. Como ele está? Dormindo. Rubens disse que temos de esperar que ele acorde espontaneamente. O que poderá ter acontecido que o deixou nesse estado? Perguntou Laura, que não escondia sua aflição. Laura, é difícil imaginar, mas seja o que for que tenha acontecido, impediu-se que ele voltasse morto, respondeu Marília. Isto é, na verdade, o que dentro do contexto mais importa. Concordo com você, disse Pedro. Deus está nos dando uma nova chance, para nós e para o Marcos, e é o que devemos fazer, recomeçar. Como já nos foi dito antes, não importa o que tiraram do Marcos ou de nós, mas sim o que faremos com o que sobrou. Que Deus nos dê sabedoria. Gosto de vê-lo falar assim, Pedro, falou Rubens, que acabara de chegar. Tenho certeza de que saberão o que fazer, porque já aprenderam que só o amor enxuga as lágrimas, e amor vocês têm forte e sincero em seus corações. Obrigado, Rubens. Se temos algum sentimento bom dentro de nós, com certeza foi você quem nos ajudou a descobrir e a expandir ao ponto de crer que o sol sempre brilhará, não importa quanto tempo durar a tempestade. Realmente, gosto de ouvi-lo falar assim, Pedro. As horas se passaram sem que, na realidade, Pedro e Laura percebessem. Só se deram conta quando ouviram a voz da enfermeira dizendo: Dr. Rubens, o Marcos acordou. Vamos até lá, respondeu o médico. Antes que entrassem no quarto de Marcos, Paulo e Marília se despediram, deixando-os na companhia de Rubens e à vontade para conversar com o filho. Marcos ostentava uma aparência melhor e mais tranquila. Os medicamentos ministrados surtiram o efeito desejado. Você está melhor, filho? O que aconteceu que o deixou naquele estado? Marcos olhou para sua mãe com uma expressão triste no rosto. Era um misto de arrependimento, vergonha, decepção consigo mesmo. Diante do silêncio, Rubens interferiu. Marcos, o que nos importa agora é vê-lo bem. Se não quiser conversar agora, não fale. Seus pais respeitarão sua vontade e seus limites. Tenha o tempo que achar conveniente para acalmar suas ideias e retomar a posse de si mesmo. As explicações virão mais tarde, no momento que você julgar oportuno. É verdade, meu filho, disse Pedro, segurando-lhe as mãos. Agora é importante que descanse bastante e alimente-se bem. Para mim basta saber por enquanto que está bem. As explicações, como disse Rubens, virão ao seu tempo. Marcos não conseguia dizer uma só palavra. Laura sentou-se próximo ao filho, enlaçou, colocando sua cabeça em seu colo. Passando suavemente a mão sobre seus cabelos, falou com carinho. Filho, tudo o que aconteceu com você já passou. Está agora com seus pais que o amam e tudo farão para que recobre seu equilíbrio e sua vontade de viver. Não iremos lhe cobrar nada. Posteriormente conversaremos para concluirmos qual o melhor caminho para sua recuperação. Tudo vai dar certo. É só ficarmos juntos, unidos, nos apoiando um no outro, nos fortalecendo e acreditando no amparo divino.
Como disse, tudo vai dar certo. Marcos, absorvendo todo o amor que seus pais lhe dedicavam, esboçou um leve sorriso e falou com voz ainda fraca e quase imperceptível: Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Entregando-se como uma criança aos carinhos de sua mãe, fechou os olhos e adormeceu novamente. O olhar indagador de Laura fez com que Rubens se apressasse a explicar. Não se assustem, ele apenas adormeceu. Lembre-se de que ele está sob o efeito de medicamentos. Volto a repetir, é necessário que tenham muita paciência. O processo é esse, vamos aguardar. Passaram-se 4 dias desde a internação de Marcos. Laura acordou sentindo uma alegria inexplicável. Olhou para Marcos, que ainda dormia, e disse para si mesma: Filho querido, tenho a sensação que hoje será um dia especial. Alguma coisa me diz que você vai acordar bem disposto e pronto para enfrentar a situação. Desconfio que hoje saberemos como tudo aconteceu. Tenho certeza de que você vai se recuperar e voltar a ser feliz. Durante o sono, Laura teve um encontro com Jacob, que veio orientá-la quanto a Marcos. Fortaleceu seu espírito na esperança e na crença de que tudo se resolveria com o tempo. Fez com que seu espírito compreendesse que a situação poderia se modificar se ela contribuísse de maneira afetiva para isso. Ao acordar, Laura não se lembrava conscientemente de seu encontro com Jacob, mas trouxe a recordação do colóquio espiritual pela sensação e pela intuição que sentia de que tudo se modificaria a partir daquele dia. Após 1h30 mais ou menos, Marcos despertou. Laura, sentada ao lado de sua cama, lia atentamente quando ouviu chamá-la. Mãe? Rapidamente voltou-se para o filho e seu rosto se iluminou de alegria. Marcos, de um salto, abraçou ternamente. Filho, filho querido, você está em um ótimo aspecto. Dormiu bem? Sim, mãe. Sinto-me muito bem, estou faminto. Vou chamar a enfermeira e pedir-lhe que providencie seu café. Enquanto esperava de jejum, Marcos levantou-se, tomou banho e, sentado em uma cadeira do quarto, conversava com sua mãe. Mãe, quanta tristeza trago em meu coração, quantas marcas cravei em meu peito por ter sido teimoso, inconsequente, leviano e imaturo, o suficiente para não perceber quanto eu estava me afundando e perdendo todos os meus valores. Filho, não fale agora. Isto poderá fazê-lo reviver e sofrer mais. Não, mãe, eu preciso falar, tirar de dentro de mim essa angústia. Dividir com as pessoas que amo os meus erros e procurar me curar. Preciso de ajuda, mãe, muita ajuda. Você terá, meu filho. Estaremos sempre do seu lado ajudando a se erguer. Isso é possível? Claro, filho. Agora será possível porque você tem o ingrediente principal, a vontade. É você quem quer isso que faz toda a diferença. Com licença, trouxe seu café, senhor Marcos. Agradecendo, Laura apressou-se a servir seu filho. Marcos, tome seu café. Você se sentirá melhor ainda. Obrigado, mãe, mas eu preciso falar, desabafar. Eu sei, filho, e você o fará. Tome seu café e vamos aguardar um pouco. Logo seu pai e o Dr. Rubens estarão aqui. Você não acha que seria bom que eles o ouvissem? Seu pai ama tanto você. Eu sei, mãe. O Dr. Rubens, não preciso nem falar quanto ele é nosso amigo e seu também. Seria prudente que ele o escutasse para saber como conduzir seu tratamento e ajudá-lo caso houvesse necessidade. Está bem, mãe, vamos aguardá-los. Olhou para sua mãe como se pela primeira vez a visse como realmente era. Esboçou um leve sorriso e voltou a tomar seu café. Capítulo 21. Ausência de Deus. Rubens estava satisfeito com o estado geral de Marcos. Tudo indicava que ele teria êxito no seu propósito de cura. Está pronto para falar sobre o assunto? Perguntou olhando atentamente para o rapaz. Estou, Dr. Rubens. Acredito que estou, repetiu. Pois bem, comece a hora que quiser. Lembre-se de que estamos aqui para ajudá-lo, não para recriminá-lo. Não nos cabe julgá-lo, fique certo disso. É verdade, filho. Queremos o seu bem e lutaremos ao seu lado para que você se recupere. Obrigado, pai. É importante que saibamos o que aconteceu com você, filho, para melhor compreendê-lo. Todos nós erramos, é necessário se conscientizar do erro e partir em busca dos acertos. Conte sempre conosco. Eu sei, mãe. Sei que posso contar com vocês.
Quero apenas preveni-los de que o que vão ouvir não é nenhuma história da carochinha, com final feliz, muito pelo contrário. O final é triste, promíscuo e traumático. Laura olhou para Pedro e Rubens com expressão assustada. Pedro adiantou-se. Não importa, filho. Estamos preparados para ouvi-lo, seja o que for que tenha acontecido. Conte-nos sem receio e sem nada esconder. O que está feito não tem volta, mas o que está por vir vai depender de cada um de nós. Seu pai tem razão, Marcos, disse Rubens. Agora é se esforçar e tentar consertar o estrago que o vendaval fez, recuperando o bom senso. Somos todos adultos e sabemos que a vida é o cenário do bem e do mal. Por algum tempo, você se incorporou no cenário do mal, mas agora percebendo a inutilidade e sofrendo a consequência dessa ilusão nefasta, pode retornar a se integrar no cenário do bem. Todos nós estamos aqui, prontos para ajudá-lo a se ajustar e fazer parte novamente desse cenário. Portanto, confie na providência divina que o auxiliará nessa tarefa de adequação. Acredito no que o Dr. Rubens. Estou ansioso para tirar de mim este peso que quase me levou à loucura. Então fale. Marcos respirou fundo, reportando o dia do aniversário de André. Iniciou a narrativa. Naquela noite, quando fui à casa do André, já tinha me drogado. Não sei direito o que fiz, o que falei. Só me lembro que quando me trancaram no quarto fiquei louco. Era como se um bicho enorme e poderoso tomasse conta de todo o meu corpo. A única coisa que eu sabia era que precisava de mais droga. Pulei a janela do quarto e fui à boca onde sempre conseguia a muamba. Já era conhecido de lá, pois sempre ia buscar o que queria. Cheguei dizendo que tinha conseguido muito dinheiro e que eles poderiam me abastecer, porque no final pagaria tudo de uma só vez. Como sempre pagava a eles, não desconfiaram que eu estava mentindo e que não tinha dinheiro algum. Forneceram-me sem economia o que eu queria. Quando atingi o auge do delírio, caí ali mesmo, e ali fiquei até que o dia amanheceu e o efeito da droga aliviou. Quando me preparei para ir embora, o chefe se aproximou de mim e me cobrou o que devia. Ao saber que não existia nenhum dinheiro, ordenou que seus capangas me batessem, ao ponto de quase me quebrarem todo. Trancou-me em um quarto mal cheiroso e disse-me que só me soltaria após alguém vir pagar a dívida. Não conseguiram me obrigar a dizer onde meus pais moravam. Então, mantiveram-me preso, dando-me somente pão e água, sem direito algum, muito menos tomar banho. Marcos calou-se e limpou o suor que molhava seu rosto. Rubens, percebendo seu abalo emocional, lhe disse: Marcos, não prefere continuar outra hora? Talvez seja melhor parar por hoje. Não, doutor. Comecei e vou até o fim. Deixe-me terminar, por favor. Nem que o senhor tenha que me sedar depois. Faça como quiser. Marcos pediu um copo com água e continuou. Após 4 dias de prisão e sem conseguir meu endereço para cobrar a dívida pressionando meus pais, alguém teve a ideia de fazer com que eu pagasse trabalhando para eles e me prostituísse para satisfazer seus desejos anormais e imorais. Ao ouvir isso, Laura escondeu o rosto entre as mãos e soltou um gemido de dor. Foi como um punhal cravando no peito de Marcos. Pela primeira vez tomava consciência da proporção do mal que fizera a seus pais. Perdoe-me, mãe, disse quase chorando. Nunca quis e nunca fiz isso por motivo algum. Obrigaram-me por uma violência física e moral que é melhor nem comentar. Me drogava sim, mas nunca violentei meu corpo. Rubens, na tentativa de poupar os pais de Marcos de tamanho sofrimento, interveio de imediato. Marco, não é necessário contar-nos os detalhes, já sabemos o suficiente, tanto que podemos imaginar o resto. Diga-nos apenas como conseguiu fugir dessa situação. Entre eles havia um rapaz que sempre foi meu camarada. Tínhamos uma boa amizade. Depois de dias vendo o sofrimento que estava me levando à demência, condoeu-se da minha situação humilhante e ajudou-me a fugir. Pediu-me que nunca mais voltasse àquele lugar ou me deixasse encontrar pelo chefe, pois com certeza ele me mataria. Meu Deus! Exclamou Pedro. Essa é a lei dos traficantes, pai. Não são amigos, nunca querem perder e jamais se sensibilizam com o problema dos outros. Para eles só vale o dinheiro e o lucro. Pena que descobri isso muito tarde e a duras penas. Olha onde você foi se meter, filho. Eu sei, mãe, eu sei. Conheci o inferno,
mas não quero voltar para ele. É por isso que peço ajuda. Voltando-se para Rubens, perguntou: o senhor, que é um homem com conhecimento profundo da vida, conhecimento adquirido pelos seus estudos e de sua vivência de fraternidade, diga-me, por que existe tanto mal e por que caímos nele? Tanto para um como para outra pergunta, Marcos, só existe uma resposta: a ausência de Deus. O mal existe pela ausência de Deus no coração daquele que o pratica, assim como aquele que cai na sua armadilha o faz pelo mesmo motivo. É importante colocarmos Deus em nosso coração, Marcos. Ele é a bússola, a direção que nos leva ao porto seguro. Doutor, tem alguma chance de recuperação? Claro, Marcos, mas precisará de muita força de vontade. Fazer o tratamento de maneira séria, terapia e acreditar que pode. Querer é fundamental e todos vamos ajudá-lo nessa batalha. Sim, filho, confie em nós e em você, e principalmente em nosso Pai que está no céu. Tudo vai se resolver, voltaremos a ser felizes. Coloquei tudo a perder, não é verdade, mãe? Agora é pensar no futuro, ver o que de bom sobrou em você e resgatar sua autoestima, seu valor. Juntos conseguiremos vencer a estrada árdua da volta. É melhor descansar agora, Marcos, disse Rubens. Vou dar-lhe um medicamento para relaxar e dormir. Amanhã provavelmente poderá voltar para casa. Antes quero responder a uma pergunta que tenho certeza todos vocês estão me fazendo. Qual, filho? Onde consegui dinheiro para sustentar meu vício, já que nunca me viram trabalhar? Sim, na verdade gostaríamos de saber. Mãe, acredite, por favor, nunca me prostituí. Fazia alguns serviços para o senhor José, aquele do mercadinho da rua de cima, lembra dele? Entregava suas encomendas, limpava o chão, enfim, tudo o que ele precisava. Com o dinheiro que ele me pagava, comprava droga. Depois daquele envolvimento com a polícia, no qual eu e o André fomos presos, confesso que 2 ou 3 vezes me envolvi em confusão com uma turma aí. Fizemos algumas besteiras, mas logo percebi que era gente da pesada e caí fora. Acredite em mim, eu imploro. Pedro, enquanto ouvia o filho relatar suas experiências, pensava no grande carrasco que é a droga. Enlaça sua vítima, tirando sua dignidade e sua esperança, e desgraçando sua vida e de toda sua família. Não conseguia imaginar seu filho, que tinha tudo em casa, trabalhando fora em um mercadinho para servir a esse carrasco. Jogara fora seus princípios, seus estudos e sua integridade física. Pai, o senhor ouviu o que eu disse? Claro, filho, claro. Fique certo de que acreditamos em você. O que nos importa agora é saber que você caiu na realidade e percebeu a necessidade de se recuperar, reestruturar a sua vida. Vamos confiar em você, na sua sinceridade. Sabemos que não será fácil, mas vamos lutar, colocando Jesus à frente, nos mostrando o caminho e firmando nossos pés na longa jornada. Vamos ficar aqui com você no hospital, disse Laura. Se Deus quiser, será só mais esta noite. Mãe, não se preocupe. Vão para casa e descansem. Eu estou bem e o doutor disse que eu vou dormir. Não precisarei de nada. Ficaria mais tranquilo se soubesse que estão em casa descansando. Quero mesmo ficar um pouco sozinho, pensar um pouco. Pedro e Laura olharam para Rubens esperando o seu parecer. Ele tem razão, podem ir. Ele ficará bem. E depois, hoje é meu dia de plantão. Estarei aqui no hospital toda a noite. Virei vê-lo, fiquem tranquilos. Bem, se é assim, nós vamos. Amanhã bem cedo estaremos aqui. Aproximando-se do filho, beijaram-no. Fique com Deus, filho. Vão com Deus também, respondeu Marcos. Assim que seus pais saíram, Marcos recostou em sua cama e, enquanto aguardava a medicação prescrita por Rubens, deixou-se navegar em suas reflexões. Tudo passava como um filme em sua mente. Quanta bobagem e irresponsabilidade pratiquei, exclamava para si mesmo. Meu Deus, o que fiz da minha vida? Tendo tudo para ser um vencedor, consegui me transformar em um jovem completamente arrasado, destruído e sem esperanças. Larguei meus estudos, afastei-me das pessoas que me queriam bem e, o que é pior, magoei meus pais e a mim mesmo, transgredindo com total leviandade as leis dos homens e até as leis de Deus. Não posso nem culpar a falta de orientação e informação, porque as tive todas e várias vezes, pensou no amigo André. André foi mais esperto do que eu. Percebeu mais cedo a furada em que tínhamos nos metido
e a inutilidade da rebeldia dos jovens quando essa rebeldia vem destruir nossas próprias oportunidades de crescer. Quando esses atos insanos e irresponsáveis vêm acabar com a nossa moral, nossa dignidade e caráter, trazendo também frustrações, mágoas e sofrimentos para aqueles que dizemos amar e para nós mesmos. Nada disso vale a pena, hoje eu bem sei. Por que esse olhar tão absorto, Marcos? Marcos levou um susto. Oi, Dr. Rubens, o senhor me assustou. Desculpe-me. Vim ver como estava o encontro tão pensativo, como diz o dito popular. O níquel, pelos seus pensamentos, brincou. Marcos sorriu. É bom vê-lo sorrir. O senhor poderia dispor de alguns minutos para conversar um pouco comigo? Claro. Animado, Marcos colocou Rubens a par de todas as suas reflexões, seus medos, seu arrependimento, enfim. Ressaltou com veemência a dor que sentia em seu peito, pela experiência nociva de ter vivido por alguns dias na promiscuidade, em contato direto com uma violência que até então ele próprio desconhecia. Rubens compadeceu-se com a aflição daquele jovem que pagara bem caro por sua imprudência. Lembrou-se de seus filhos mortos anos atrás, em plena juventude, e pensou: meu Deus, poderia ser um filho meu. Quem pode afirmar com certeza que jamais passará por esta ou outra situação conflitante? Paternalmente, aproximou-se mais de Marcos, sentando bem próximo à sua cama. Marcos, vamos conversar sim. Temos a noite toda se quiser, salvo se eu for chamado para alguma emergência. Diga-me, sem constrangimento, o que o aflige dentro, todas as aflições que apertam seu coração. Não saberia numerá-las por ordem de importância, porque todas machucam meu coração com a mesma intensidade, mas gostaria muito que me respondesse a uma pergunta específica. Teria algum futuro? Poderia esperar e acreditar em uma nova chance de vida? Marcos, é claro que tem, e deve acreditar no seu futuro, que com certeza poderá ser promissor, se você quiser e se esforçar para isso. Mas o senhor acha mesmo que depois de tudo valerá a pena, com todas essas cicatrizes, essas marcas que deixei por onde passei? Marcos, na vida é hora de aprender com qualquer idade, independente do que fizemos ou do que deixamos de fazer, se erramos ou acertamos. O que importa é melhorar sempre, sem cansar nunca. O senhor falando assim parece fácil. Não, Marcos, não é fácil. Aliás, é até difícil, e sabe por quê? Porque nós homens temos a tendência em cair na autocompaixão. Damos muita atenção ao orgulho, nos afundamos no egoísmo e na vaidade, em admitir que estamos errados, enganados. É preciso muita coragem para se conscientizar que errou e pedir ajuda. Os que agem com coragem e esperança no futuro aumentam muito a chance de conquistar a felicidade. Os que percebem que são fracos e assumem esta fragilidade perante si mesmo, aceitam a necessidade de ir à busca do fortalecimento de seu espírito, de sua personalidade e de seu caráter. O que tenho que fazer então, doutor? Se adequar às leis divinas e às leis dos homens, ter consciência que nenhum de nós é o centro do universo e acreditar que suas chances de progresso são as mesmas dos outros, desde que se esforce para isso. Nada adquirimos se não for por esforço próprio. Essa é a lei. E os meus pais estão sofrendo tanto. Estão, realmente estão. Mas não se esqueça, Marcos, de que eles amam você, e a sua felicidade é a felicidade deles. Como já disseram, vão ajudá-lo. Depende só de você aceitar essa ajuda e passar a valorizar a vida como uma bênção maior que o nosso Criador nos concede. Uma última pergunta, doutor. A rebeldia dos jovens é válida? É válida se for uma não aceitação, sem violência do preconceito, das injustiças e das misérias. Se for uma não aceitação que leva aquele que sente a lutar pelos oprimidos e sofredores, com prudência, fraternidade e generosidade, é válida. Marcos, se for uma rebeldia que constrói e que mostre pelo exemplo do trabalho e da honestidade que podemos melhorar o mundo se nos esforçarmos para isso, permitindo que cada um viva e tenha sua chance de aprendizado. Esta é válida. Mas rebeldia que corrompe, que se entrega ao desvarios, aniquilando aquele que sente aqueles que estão à sua volta e a sociedade em geral, esta não é válida e deve-se trabalhar para que desapareça, porque na realidade
Só está satisfazendo os interesses falsos e nocivos daqueles que se dizem rebeldes porque a vida os fez assim. Marcos chorava. A emoção tomou conta de todo o seu ser. Nunca pudera imaginar que seria agraciado com tanta compreensão. Na realidade, nunca dera valor à amizade, nunca enxergara os verdadeiros amigos, aqueles que querem sempre o nosso bem, aquela amizade que acolhe, mas educa, que enxerga o bom caminho quando nossos olhos são incapazes de ver. Segurou as mãos de Rubens e apertou-as com força. Com voz trêmula, disse baixinho: "Eu vou vencer." "Claro que vai", respondeu Rubens. Rubens notou a emoção forte que tomava conta de Marcos. Achou que era hora de parar. "É melhor descansar. Vou pedir à enfermeira que lhe traga agora a medicação. Terá um sono reparador. Por hoje chega de emoções." Levantou-se desejando boa noite e retirou-se do quarto. Marcos, voltando a se recostar na cama, esperou a enfermeira com a certeza de que teria uma boa noite de sono, como lhe desejara seu amigo. Capítulo 22. Noite de Natal. Os preparativos para a inauguração do lar de Isabela chegaram ao fim. Tudo ficara de acordo com os desejos de Rubens e com as necessidades das crianças. Os quartos, cuidadosamente enfeitados e coloridos, aguardavam apenas os sorrisos dos pequenos que iriam habitá-los. Rubens não cabia em si de contente. Dona Marília, não sei como agradecer toda a ajuda que a senhora, assim como Paulo, Dona Laura e Pedro me deram. Tenho certeza de que sem essa ajuda nada estaria como está. Muito obrigado. Por favor, não nos agradeça, Dr. Rubens. Foi o Senhor quem nos ajudou, permitindo que participássemos desse projeto que se tornou muito importante para todos nós. Isso aconteceu porque foi ao encontro dos anseios de seus corações. Entenderam que além das gigantes montanhas que se colocam à nossa frente, existem vales imensos, esperando apenas semeadores dispostos a trabalhar. É bem verdade o que está dizendo. Houve um tempo em que tudo parecia escuro e sombrio na minha vida, e o Senhor sabe disso. Não enxergava nenhuma possibilidade de saída, mas hoje, depois de tudo que aprendi, olho para trás e mal acredito que consegui sobreviver às amarguras. A possibilidade disso acontecer foi a senhora quem propiciou ao entender que o amor na sua essência verdadeira. Existem formas e formas de viver esse sentimento, e todas elas se entrelaçam se o amor for simplesmente amor, verdadeiro, forte e limpo. E esse sentimento que nos transforma e nos fortalece, Dona Marília. Quando compreendemos que tudo depende de nós, da maneira como conduzimos nossa vida, da aceitação das coisas fortes que não estão ao nosso alcance mudar, com certeza encontramos o equilíbrio que nos leva à paz. Como o Senhor fala bonito, Dr. Rubens. Não falo bonito, falo o que eu sinto. Passei por muitos sofrimentos. Dona Marília, algum deles a senhora presenciou. Tive meus momentos de angústia e de desânimo. Nem sempre fui esta fortaleza que vocês dizem admirar. Sou humano e tenho fraquezas, mas aprendi nesses anos todos que somente quando nos entregamos ao amor e vivemos esse sentimento ao lado de nossos semelhantes, companheiros de jornada na terra, é que nossas lágrimas secam e dão lugar ao trabalho edificante e à conduta que resgatam nossa paz. Atrapalho? Laura, que bom vê-la, você nunca atrapalha, respondeu Marília. É verdade, Dona Laura. Jamais sua presença vai nos incomodar, é um prazer. Vocês são mesmo amigos, disse Laura sorrindo. Faltam apenas 2 dias para iniciarmos nosso trabalho, Dona Laura. Se Deus quiser, na noite de 24 para 25 de dezembro, estaremos recolhendo nossos filhos do coração, que estarão conosco dia após dia, aprendendo a viver e a ser feliz. Emocionada, Marília falou ao amigo. É a maneira mais linda de passar a noite de Natal. Só mesmo o Senhor para ter ideias como essa. É verdade, Marília. Nunca tinha me ocorrido que se pudesse fazer da noite de Natal a noite do encontro entre as criaturas. É, Laura, a noite do encontro das almas, que à frente dos presentes e das guloseimas conseguem ver de verdade, é o amor de Jesus, o aniversariante muitas vezes esquecido. Laura ficou pensativa. Uma lágrima fortuita escapou de seus olhos. O que foi, amiga? Ficou triste de repente. O que está sucedendo? Marcos não está bem. Marcos está indo muito bem, Marília. Melhor do que eu e o Pedro esperávamos.
apesar de sabermos que ainda tem um longo caminho pela frente. Então, o que a preocupa, Dona Laura? Lembram-se daquele rapaz que ajudou Marcos a fugir naquela ocasião? Sim, o que tem ele? Perguntaram ao mesmo tempo Rubens e Marília. Pois bem, dias atrás, ao sairmos com Marcos do consultório do Dr. Jacques, onde ele faz terapia, encontramos esse rapaz. Ele de pronto reconheceu Marcos. Ficaram contentes de se encontrarem e durante a conversa que tiveram, ele contou que o tal de Alfredo, que é o chefe daquele bando de traficantes, não esqueceu Marcos e ainda o procura para cobrar a dívida e se vingar. Diante do nosso espanto e receio, ele nos aconselhou a tirar o Marcos daqui, deixar a cidade antes que ele o encontre, o que acontecerá mais dia menos dia. Assim poderemos evitar uma desgraça. Meu Deus, Laura, isso é muito sério e perigoso, exclamou Marília. É verdade, Dona Laura, concordou Rubens. Com essa gente não se brinca. Nós sabemos, é por isso que decidimos nos mudar daqui. Mas quando e para onde vocês pretendem ir? Logo após a inauguração do lar de Isabela, vamos para a cidade onde moram nossos pais, enfim, toda a nossa família. Acreditamos que lá o Marcos estará a salvo desse bandido e mais tranquilo para prosseguir seu tratamento. Marília enlaçou a amiga em um gostoso abraço. Não fique tão triste, Laura. O importante é resguardar seu filho, afastando-o desse risco. Sentiremos muita saudade de vocês, do nosso trabalho que na verdade nem cheguei a fazer aqui no lar, dos seus sábios conselhos, Dr. Rubens, enfim. Há anos moramos aqui e agora vamos ter de começar tudo de novo. Não se lastime, Dona Laura. Foi uma bênção ter encontrado esse rapaz e ter a oportunidade de recomeçar com seu filho ao seu lado. Pior seria se fosse sem ele. Eu sei, Dr. Rubens, e até me envergonho de dizer isso, mas Pedro e eu estamos tão fragilizados. Isso vai passar, Dona Laura. Nenhum sofrimento dura para sempre. Pensem que estarão novamente juntos com a família de vocês e que o Marcos está se recuperando. Se Deus quiser, verão seu filho feliz novamente. Mas o nosso trabalho social como fica? Dona Laura, quando trabalhamos movidos pelo sentimento de fraternidade, não importa o lugar, sempre acharemos o que e onde realizar nossa tarefa de amor, se realmente a desejamos. Tanto a senhora quanto Pedro possuem dentro do coração a semente da caridade, e ela germinará se vocês permitirem, independentemente do lugar onde estejam. Jesus está perto de nós sem se importar com o lugar onde estejamos, porque a Ele interessa nosso coração limpo e verdadeiro. Obrigada por suas palavras, Dr. Rubens. O Senhor sempre consegue acalmar nosso coração. Poderia me dizer se tudo o que Pedro e eu estamos passando é uma prova? Foi Deus que nos impôs todo esse castigo. Dona Laura, veja bem, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis por que Ele fez tal lei em vez de outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de quem nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste, mas Deus tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o consideraste um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Isso quer dizer que somos culpados e merecemos esse castigo? Isso quer dizer que Deus não nos impõe castigo, mas respeita a lei de ação e reação. Por tudo o que fazemos de bom, somos agraciados com a paz, mas também por tudo o que fazemos de imprudente, leviano e inconsequente, sofreremos as consequências. Nós escrevemos nossa história, Dona Laura. Deus não permite o sofrimento ao inocente, e quem de nós pode dizer e afirmar ser completamente inocente, ser uma vítima da injustiça divina? Marília interveio. Dr. Rubens, e se não nos lembramos de nada que tenhamos feito para ocasionar nossas dores? Se a causa não está nesta vida, Dona Marília, há de estar no pretérito. Deus é justo. Jamais devemos nos esquecer ou duvidar da sua justiça. Mas também podemos estar em uma situação conflitante,
com a finalidade de ajudar entes queridos, não é mesmo, Dr. Rubens? É verdade. São espíritos que se submetem aos espinhos para auxiliar aqueles que amam, e são mais fracos a vencerem as provas. É o exercício do amor altruísta. André e Laís aproximaram-se entusiasmados, interrompendo a conversa. Dr. Rubens, mãe e Dona Laura, venham ver a beleza que ficou o quarto de lazer das crianças. Terminamos agora de arrumar. Montamos todos os brinquedos. Selecionamos os jogos por idade. Enfim, está uma graça. Ficou lindo. Todos seguiram André e Laís, participando da contagiante alegria dos jovens. Noite de 24 de dezembro. O entusiasmo se estampava no rosto de Rubens. Pedro e Laura, Paulo e Marília, seguidos de André, Laís, Inês, Marcos e Ana. A imensa alegria que sentiu ao recolher os futuros moradores do lar de Isabela se misturava com as luzes, bolas coloridas, fitas vermelhas e Papai Noel, que enfeitavam as ruas da cidade, embalados por músicas natalinas que levavam aos corações dos transeuntes a mensagem de Natal. Uma a uma, foram sendo recolhidas as crianças que, abandonadas, jaziam dormindo nas calçadas, indiferentes ao reboliço que o espírito de Natal causava a todos. Rubens, como podemos recolher essas crianças e levá-las para o lar? Não teremos problemas com o juízo da vara de infância e da juventude? Tranquilize-se, Paulo. O lar de Isabela está legalmente habilitado para receber estas crianças. Foi-nos concedida uma autorização especial para que fosse dessa maneira, mas assim que estiverem devidamente instaladas, limpas e alimentadas, a assistente social nos visitará para iniciar todo o procedimento legal para que elas permaneçam internas. Foi muito bom o juiz ter nos dado permissão para que fosse assim, não, Rubens? De fato, Paulo, este era o meu grande sonho, passar a noite de Natal ao lado dos nossos irmãozinhos carentes de afeto. Não só de afeto, Rubens, mas carentes de vida, de esperança e de saúde. Tenho certeza de que nossos entes queridos que se foram vão nos amparar e auxiliar nessa tarefa que iniciamos hoje, devolver os sonhos, a esperança e a vontade de viver a estes irmãozinhos. Dr. Rubens, Paulo, não podemos demorar, disse Marília. Até chegarmos ao lar, dar banho em todas essas crianças, aprontá-las para a ceia que as espera, vamos demorar, vamos. Marília tem razão, Rubens, vamos nos apressar, vamos. Quero que a nossa oração de Natal seja feita pontualmente à meia-noite. Após mais ou menos 4 horas de contato e diálogo, conseguiram retornar ao lar, acompanhados de 20 crianças, meia-noite do dia 24 de dezembro. A mesa do grande refeitório, cuidadosamente arrumada para a ocasião, acolhia todos aqueles seres que, esquecidos de suas dores, tormentos e angústias pessoais, se uniam como uma grande família e se entregavam inteiros e felizes à tarefa do amor fraternal. Rubens, emocionado, levantou-se e iniciou o colóquio com Deus. Meu Pai e meu Criador, somos gratos por nos ter mostrado a luz da verdade e do amor. Para nós, nesse momento, não nos machuca o passado de dor e tristezas, porque conseguimos enxergar, através dos olhinhos infantis, a esperança no futuro promissor. Se somos escolhidos para impedir que essa esperança se desfaça nos corações de nossos irmãozinhos, agradecidos estamos por esta oportunidade única de servir. Sabemos que as lágrimas se secam com o trabalho edificante e nobre, feito desinteressadamente em favor daqueles que necessitam de amparo, de alguém que lhes mostre o caminho e as possibilidades existentes dentro deles mesmos. Aprendemos, Senhor, com aquele que serve acima do dever, encontrou o caminho da verdadeira felicidade, e é esta felicidade que almejamos, que o amor possa sempre enxugar as nossas lágrimas, para que nossos olhos e nosso coração possam ver e sentir onde o Senhor está, por meio do esquecimento do nosso próprio sofrimento, cumprindo a fácil, mas sublime tarefa da caridade em todas as suas formas. Com a vossa bênção, meu Pai, iniciamos hoje, na noite de Natal, a nossa caminhada. Pequenos flocos de luzes desciam sobre as cabeças daquelas pessoas que, fortalecidas pelo desejo autêntico de servir, viviam a plenitude do amor. As crianças limpas, vestidas com cuidado e bem penteadas, não conseguiu desvelar os olhinhos daquela mesa farta.
com comida quente e guloseimas saborosas. A grande jornada se iniciava. Nascia o lar de Isabela. Capítulo 23. Novos tempos. Marília e Paulo caminhavam lado a lado, por entre as alamedas do Parque Municipal. O tempo passara rápido. 6 anos desde a inauguração do lar de Isabela. Experimentavam em seus corações sentimentos contraditórios que se misturavam, causando emoções intensas. Tudo mudara. Laura e Pedro realmente se transferiram para outra cidade, a fim de preservar a vida de Marcos, e hoje sabiam, viveu em harmonia por conta da recuperação do filho, que, completamente restabelecido, voltara a estudar e trabalhar, sem nunca mais ter dado motivos de lágrimas para seus pais. André prestou vestibular em uma cidade próxima e cursava o 2º ano de medicina, com a intenção de se especializar em psiquiatria. Laís, noiva de Renato, não quisera fazer nenhum curso universitário e empregava seu tempo auxiliando Marília na administração do lar de Isabela, tarefa que sua mãe assumira desde a desencarnação de Rubens, há 6 meses. O lar contava com 30 crianças e tudo seguia conforme o desejo e a orientação de seu fundador, Dr. Rubens. Marília fazia questão de continuar o trabalho de seu grande e inesquecível amigo e se esforçava ao máximo para que o lar não se desviasse do propósito traçado por Rubens. Amor, simplesmente amor. Hoje sinto-me um pouco triste, Paulo. A saudade de todas as pessoas que amo dói em meu coração, machuca minha alma e às vezes me fragilizo. Eu sei, querida, sei muito bem como é isso. De repente nos vimos sozinhos, mas não podemos nos esquecer das palavras sensatas do nosso querido amigo, que partiu tão cedo e tantos ensinamentos nos deixou. A distância existe para os olhos, não para o coração. Isso mesmo. Temos sempre de agradecer a Deus por ter colocado em nosso caminho pessoas que amamos e que nos amam também. Não importa se neste ou no reino de Deus, importa que nos amam, tenho certeza disso. Sem esquecer o carinho que recebemos das crianças e dos funcionários do lar, Paulo, quando vejo minha mãe e Dona Ana já com idade avançada, mas felizes por estarem cooperando no atendimento às crianças, não posso deixar de me sentir feliz. Paulo delicadamente segurou as mãos de sua esposa. Marília olhou com ternura e seu coração sensível agradeceu ao Criador por ter colocado ao seu lado companheiro tão amoroso. Os dois não podiam ver nem sentir, mas ao lado deles caminhavam felizes, 2 espíritos que agradeciam ao Pai o fato de pessoas tão queridas terem aprendido e conseguido enxugar suas lágrimas por meio do amor. Fábio e Isabela. Muitas vezes acreditamos estar completamente sós e, no entanto, temos mais companhia do que podemos imaginar. Se o nosso coração se nutre de sentimentos generosos, bons e edificantes, é natural que atraia para junto de si espíritos também generosos e bons, que são sensíveis a esses sentimentos. É a lei da afinidade. Estas companhias, esta proximidade de espíritos elevados que sentem e espalham o bem por onde passam, traz-nos uma sensação gostosa de paz e tranquilidade, inspira-nos pensamentos nobres, conduzindo-nos, sem que possamos perceber, para atitudes dignas e elevadas e fraternas. Mas também é verdade que, assim como atraímos os bons espíritos com nossa prudência e amor, atraímos os levianos, os inconsequentes e os maus, quando praticamos ações desastrosas, levianas e inconsequentes. Marília e Paulo prosseguiam em seu passeio. Muitas cenas do passado desfilavam em suas mentes. Lágrimas, sorrisos, esperanças e desesperos. Quantas histórias no grande livro da vida. Como sofremos, não, Paulo? Sim, Marília. Mas não é hora de trazermos de volta nossas angústias passadas. Agora é hora de nos conscientizar de que conseguimos enxugar nossas lágrimas. Veja, querida, nossos olhos estão secos e nosso amor está vivo, dando-nos força para continuar o trabalho de um grande homem e de um grande amigo. Tem razão, meu amor. Para mim não resta a menor dúvida. Cada criança que abracei, cada mão que estendi em direção ao meu próximo, corresponde a uma lágrima que sequei, e são esses olhos secos da lágrima da dor que posso umedecer com as lágrimas da emoção. Querida, você fala como nosso querido amigo Rubens. Fico feliz em ouvi-la. Vou lhe dizer uma coisa, Paulo. Todo aquele que de uma forma ou de outra conviveu com o Dr. Rubens
jamais conseguiu permanecer o mesmo. Ninguém conseguiu ficar indiferente às suas demonstrações de amor fraternal e aos seus exemplos de generosidade. E sem olhar para os espinhos que lhes sangravam os pés. Vamos, querida, vamos continuar seguindo o seu exemplo. É hora de passarmos no lar e conferir se tudo está indo bem. Sim, vamos. Paulo e Marília seguiram de mãos dadas rumo ao dever que os chamava. O sol se escondia e projetava ainda naquelas alamedas seus últimos raios, aquecendo o planeta como que acariciando todas as criaturas, filhos de Deus. Para que o mundo possa sofrer uma melhora, o equilíbrio e a paz que todos nós almejamos, é necessário que todos estejamos juntos e preocupados também com o bem-estar do semelhante. Damos carinhos para as pessoas que amamos, mas para os outros, que dizemos não conhecer nem o necessário para que possam viver com dignidade, existem dores muito penosas, e uma delas é o abandono e o descaso. A vida é cheia de desafios e não devemos fugir deles, porque grandes obras nascem da superação desses desafios. Amparar os desvalidos, ser doador de suor trabalhando em prol de uma comunidade necessitada, dos irmãos que padecem de fome e frio, sem ter o mínimo necessário para uma vida digna e menos sofrida, é um desafio que precisa ser vencido se quisermos realizar o sonho de um mundo melhor. Deus nos deu, por meio de Jesus, todos os ensinamentos e esclarecimentos que nos levam ao encontro da luz e da verdade. Por que fugimos deles? Qual a razão que nos impede de vencer a nós mesmos, extirpando da nossa alma os sentimentos mesquinhos que nos transformam em seres pequenos, seres que se colocam no centro do universo e esperam que o mundo gire em torno mesmo? É hora de reflexão. É hora de repensar e enxugar as próprias lágrimas e redescobrir a vida e as belezas com as quais ela nos presenteia, quando aprendemos a amar de verdade, transformando nosso coração na grande casa de Deus.